Bom dia, graça e paz, Deus abençoe a sua vida. Bom dia e boa noite, que essa mensagem vai para logo mais também. Eu sou o pastor Beiratan Rodrigues, pastor da Igreja Batista Central Olavo Bilac, e eu quero bater um papo com você. Papo sério, de gente grande. Que dia é hoje? 11 de abril, pastor. Pois bem, mas hoje é sábado. Sábado de aleluia. Segundo a tradição católica, um sábado santo. Sabatum Sanctum. Eu acho que é assim que se fala no latim. Não sei latim. Mas é esse sábado santo ou sábado negro que entrou para a história por conta das atitudes de Judas Iscariotes. Coisa incrível essa, né? Você mexer um pouquinho e revirar a história. Mas é claro que essa se torna uma tradição católica que sai da Europa, vem para o Brasil na época da colonização, se espalha pela América Latina também toda, assim, não se tem uma data precisa, mas se tornou um tempo assim de justificar com as próprias mãos a atitude de Judas. Judas, os Iscariotes, o Judas lá da Bíblia, o Judas que traiu Jesus, que vendeu por 30 moedas, o Judas que poderia ser uma potência nas mãos de Deus, porque tinha potencial em si para isso, se sobressaía sobre os demais, bom administrador, bom gestor, entre aspas, porque tinha potencial. Era o tesoureiro do grupo de Jesus, cuidava da distribuição de alimentos, dos recursos para as viagens, enfim. Judas teria tudo para ser uma potência nas mãos de Deus, mas não foi. Deixou-se levar pelo orgulho, pela vaidade, pela ambição. A Bíblia diz que Satanás toma conta de Judas, entra em Judas. E aí ele perde o seu chão, perde o senso de direção, o senso de vida e faz o que não deveria ter feito. Eu queria mencionar um texto, ele está no Evangelho de João, está aqui do meu lado, capítulo 26. E esse Evangelho de João lá no capítulo 26, verso 2, eu fui até ali, né? Fui olhar para a Bíblia, ela está aqui, você que me acompanha. Lá no verso 22, tem uma pergunta interessante, quando Jesus está reunido no momento de ceia, de Páscoa ali com seus discípulos. O texto e o contexto vai dizer que Jesus manda que eles vão na frente preparar o lugar para cear a Páscoa com seus discípulos, e enfim, tá? E nesse momento Judas está presente e Jesus vai dizer assim, ó, um de vocês vai me trair. Um de vós há de me trair. E eles começam a se olhar entre si e cada um se pergunta e coloca pergunta verbalizada ali no momento. Serei eu, Senhor? Por acaso sou eu, Senhor? E Jesus diz, aquele que mete comigo a mão no prato, esse é o que me trai. E é interessante, queridos, que na cultura da época, a cultura árabe, e isso permanece até nos dias de hoje, eu tenho ido várias vezes a Israel, várias vezes ao Egito, Jordânia, enfim. E normalmente você tem uma mesa posta e essa mesa ela tem diversos pratos menores, com saladas, com pastas, e enfim. E normalmente o pão sempre é presente à mesa e você pega o pão, você come praticamente com as mãos, pega o pão e vai embebedecendo ele nos molhos, vai embebedecendo ele na pasta e aí você vai e come o seu bocado. Então era mais ou menos isso. Era um prato comum. E as pessoas iam pegando o seu pão e embebedando ali na salada, na pasta, no molho que estava presto. E era mais ou menos esta cena. Mas é interessante que eu descobri uma coisa fascinante, que somente os amigos poderiam partilhar do mesmo prato, porque os amigos,
eram aqueles que se acreditava que não nos faria mal. Então esses comem do meu prato. Você consegue perceber isso? A tradição da época mostrava que os amigos são aqueles que comem do mesmo prato, porque esse não vai nos trair. Parece que Judas esqueceu disso. Parece que Judas não deu vazão a isso. Triste fim de um homem que poderia ser honrado extremamente por Deus. Como já disse, devido ao seu potencial. Poderia ter entrado para as páginas da história, talvez como um Paulo, como um Pedro, mas não foi assim. Ele se tornou um avesso de tudo isso por conta da sua cegueira, por conta da sua ambição, por conta da sua falha de caráter. O Evangelho de João, capítulo 17, verso 12, diz que Judas se tornou o filho da perdição. O homem destinado à perdição. Isso é sério, queridos. Mas eu quero voltar contigo ao sábado de aleluia. Esse sábado que é hoje. Esse sábado que é um dia posterior à crucificação. Nós vivemos ontem a Sexta-feira Santa, a Sexta-feira da Paixão. E é um dia anterior ao domingo de Páscoa, ao domingo da ressurreição. Então esse sábado está no meio. Esse sábado de silêncio, esse sábado negro, esse sábado santo, em que deveria servir para a introspecção, em que deveria servir para uma autoavaliação, um reconhecimento de falhas, de culpas. Deveria servir para que a gente pudesse entender que há uma parcela nossa em tudo aquilo que Jesus sofreu, padeceu por nós. Entretanto, nós vamos olhar e encontrar um culpado. Judas é o culpado, então vamos exercer justiça. E todos vão para cima de Judas agora, representado, simbolizado nos bonecos feitos à semelhança de homem, com trapos e enfim, incentivado pela tradição católica. E aí a gente vai, malha o Judas, o Judas que traiu, o Judas que vendeu por 30 moedas, o Judas que beijou Jesus, malha o Judas que é o símbolo da prepotência, da ganância, o símbolo da corrupção, da traição. E os anos vão passando e a gente vai dando nome para esses novos Judas. E eu já não posso deixar de imaginar aqui os nomes que sairão para os Judas de hoje. Entretanto, não me interessa isso. Porque essa nossa atitude de continuar perpetuando justiça sobre os Judas que aparecem anula as palavras de Jesus lá na cruz. A primeira delas: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Nós continuamos a não saber o que estamos fazendo, querendo achar culpados, quando a gente tem parcela de responsabilidade nisso. Querendo achar alguém que pague o preço, quando sabemos que o preço já foi pago lá naquela cruz e só se passou um dia. Queridos, deixa eu te dizer, o domingo está chegando, sabe? O domingo está chegando. Você não precisa malhar Judas. Por mais que existam tantos Judas por aí, por mais que existam tantas pessoas que a nosso juízo mereçam sim levar uma surra, mereçam sim ser disciplinados, mereçam sim ser queimados no fogo, nós não somos dono da verdade. A verdade
é uma só. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Você entende isso? Você entende? Receba essa palavra. Sábado de aleluia. Seja para sua introspecção e reflexão sobre aquilo que aconteceu na sexta-feira, sobre aquilo que aconteceu ontem, e que isso te prepare para o que vai acontecer amanhã, nas primeiras horas da manhã. Deus te abençoe. A gente fala disso depois. Fique em paz.